Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Desejamos a você um excelente sábado na presença do Senhor. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pastor, uma alegria. É um privilégio, pastor. Uma honra estar aqui nesse importante programa que tem sido uma bênção para a família capixaba e hoje tratando de um assunto que vale a pena conferir. Pastor Hernandes, rapidamente, antes de apresentar a Primeira Igreja, o assunto de hoje tem alguma coisa a ver com as nossas atividades no lar, no trabalho, na escola, em qualquer lugar? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O programa hoje é para gente pequena e gente grande e tem a ver com a sua vida dentro da sua casa e fora do seu lar. Então, vale a pena conferir. Então, antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero convidar você a conhecer um pouco a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Não saia daí, voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos abordar o seguinte tema: como manter bons relacionamentos. Reverendo Hernandes, vamos começar com uma pergunta. É importante ter relacionamentos? Não só é importante, é vital. Nós somos um ser gregário, em outras palavras, nós não fomos criados para a solidão. Nós fomos criados para viver num relacionamento com outras pessoas, né? Nós não somos uma ilha. Então, nós temos núcleos de relacionamento. E o primeiro núcleo é a nossa casa, é a nossa família. Segundo núcleo, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que estudam conosco, que trabalham conosco, os nossos concidadãos, os estrangeiros. Nós somos uma peça nessa engrenagem. Então, é impossível viver sem relacionamento. Porque nenhum de nós é autossuficiente. Para eu sobreviver, eu dependo do outro. Eu não produzo tudo de que eu preciso para sobreviver. Então, é necessário o relacionamento. Porém, com essa questão da necessidade, do ser necessário, não acabamos correndo riscos? Absolutamente. Não há também relacionamento sem riscos, né? Até porque, pastor Jailton, veja bem, nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos amigos perfeitos, nem vizinhos perfeitos. Mas, uma vez que eu não sou perfeito, eu não posso esperar da outra pessoa também perfeição. Em outras palavras, as pessoas vão me decepcionar e eu vou decepcionar as pessoas. Como é que se faz correção de rota? Tendo humildade, de reconhecer o seu erro, de pedir perdão, de oferecer perdão, de
construir pontes onde talvez num dado momento da vida eu cavei abismos com a minha intolerância, com a minha mágoa ou com a minha postura, refazendo as coisas e avançando. Isso é todo dia, toda hora, dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja, nos relacionamentos. Pastor Hernandes, numa época de presença virtual tão intensa em todos os segmentos da sociedade, não é difícil manter relacionamentos do ponto de vista do contato físico, da boa conversa, uma vez que a opção tem sido as redes sociais e me parece que, contrariamente, né, pessoas estão tão próximas fisicamente, tão distantes efetivamente. Nós estamos vivendo o paradoxo da comunicação. Eu acho que alguém definiu isso com muita felicidade. Nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Eu sou muito feliz de viver nessa geração, de ver o que os nossos pais e os nossos avós não viram, de você poder ter uma rede mundial de comunicação, de você pôr suas ideias e elas circularem o mundo. Então você pode ter coisas boas e coisas ruins. Mas o grande problema, que eu digo que é paradoxal, é porque quanto mais nós temos capilaridade nas nossas relações virtuais, mais nós vamos nos desidratando e nos encolhendo nas relações reais. Até dentro de casa, né? O silêncio tomou conta, substituiu a mesa. Poucas famílias têm o privilégio de ter a família reunida na semana para uma refeição. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem seu horário. A maioria das pessoas nos grandes centros não tem condição de voltar para casa para fazer uma refeição. Às vezes cada um chega num horário diferente. Então nós estamos vivendo num mundo onde as relações reais estão desidratando. Tentamos compensar isso com relações virtuais. O cara tem 10 mil amigos no Instagram, 10 mil seguidores no Instagram, 10 mil amigos no Facebook, mas ele se relaciona face a face com poucas pessoas. Isso é um grande problema. Isso é um grande desafio da nossa geração. Fazendo uma ponte agora teológica, nós cristãos temos a Bíblia como palavra de Deus e a Bíblia nos mostra que Deus é um ser trinitário. Exato. Pai, Filho e Espírito Santo. Um ser relacional. Exato. Deus não é ensimesmado. Deus não é a parte do amor. Ele é amor. Uhum. E o Deus relacional fez questão de relacionar-se conosco, pessoas falhas, imperfeitas, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a iniciativa de Deus de relacionar-se conosco em Jesus Cristo. Muito obrigado pela pergunta, eu vou me dirigir a você. A Bíblia diz que Deus nos criou perfeitos, nos colocou num lugar perfeito, tendo conosco perfeita comunhão. Mas o homem escolheu pecar contra esse Deus, se rebelar contra ele. Numa relação comum e normal, via de regra, é o ofensor que procura o ofendido, por reconhecer o seu erro e para tentar reparar o seu erro. No caso de Deus foi o contrário. Ele, sendo o ofendido, tomou a iniciativa de nos procurar. Diz a Bíblia que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, é muito importante você entender que Deus está à sua procura. Deus não apenas está à sua procura, Ele construiu essa ponte para você voltar para Ele, e essa ponte chama-se Jesus Cristo. Ele é o mediador. E por meio de Jesus Cristo você pode voltar-se para a casa do Pai, você pode voltar para os braços do Pai, você pode ser reconciliado com Deus e ter uma comunhão íntima, plena, permanente com este Deus que é cheio de ternura e amor. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, dando prosseguimento a este tema tão empolgante que nós estamos abordando. Não saia daí, voltamos em seguida.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje, estamos abordando o importante tema, como manter bons relacionamentos. No bloco anterior, falamos acerca da importância dos relacionamentos. E agora, ato contínuo, vamos falar a respeito de como desenvolver, como iniciar bons relacionamentos. A sua finalização foi a respeito da iniciativa de Deus em buscar-nos para um relacionamento. A partir do exemplo de Deus, eu gostaria que o senhor apresentasse ao nosso telespectador a importância de criar bons relacionamentos. Há um livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde ele dá um conselho interessante. E o conselho é esse. Você quer ter amigos? Seja um amigo. Às vezes as pessoas reclamam porque não têm amigos. Mas para você ter amigos, você precisa ser um amigo. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. Abraham Lincoln dizia, o grande estadista americano, o 16º presidente dos Estados Unidos, disse que você deve fazer do inimigo um amigo, porque esta é a única maneira de você vencer o inimigo, é fazendo dele um amigo. E ele provou isso, Jair, de uma maneira muito bonita. Quando ele estava na sua grande campanha para a presidência dos Estados Unidos, havia um cidadão que foi o maior opositor dele. E, de uma maneira ácida, atribuindo a ele apelidos assim, muito pejorativos, e fazendo motejos, gracejos acerca da pessoa dele, do porte físico dele, inclusive. Quando Abraham Lincoln ganhou a eleição, para espanto do mundo, ele nomeou esse cidadão chamado Sr. Stanton como presidente, como ministro da Defesa dos Estados Unidos. E seus aliados ficaram profundamente decepcionados com Abraham Lincoln. E ele respondeu: não interessa o que esse homem pensa de mim ou sente por mim, ele é a pessoa mais preparada para essa função. O que ocorreu é que o Sr. Stanton tornou-se o mais íntimo amigo do Abraham Lincoln. Quando Abraham Lincoln foi assassinado, quem fez o discurso, a cabeceira do caixão de Lincoln, foi o Sr. Stanton. E ele, desta forma, provou a tese dele. A melhor maneira de você vencer um inimigo é fazendo dele um amigo. E a melhor maneira de você ter amigos é sendo um amigo. Essa questão é uma questão muito importante que foi pontuada pelo senhor. O ofendido foi buscar o ofensor. O forte veio buscar o fraco. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus por uma iniciativa do próprio Deus. Exato. Então, a melhor forma de criar um relacionamento é o desprendimento. É o amor. É o amor. Então, é algo que está na contramão do que nós estamos vendo na sociedade. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele trata dessa questão na sua carta aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo é muito curiosa. Eu estou aqui com essa camisa, e aqui tem a parte da manga e tem a parte do corpo da camisa. Essa costura que une a manga ao corpo da camisa é o vínculo. O que o texto está dizendo é que é o amor que une, que costura, que faz esta aliança entre as pessoas. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, sem amor não tem relacionamentos. Sem amor não tem amizade. Sem amor não tem perdão. Sem amor não tem esta ida do ofendido ao ofensor. Sem amor não tem reconstrução
de relacionamentos que um dia foram quebrados por problemas naturais da vida. Então, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Com palavras? Não. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus nos deu o seu Filho, não é porque Ele olhou para nós e disse que gente boa, que gente linda, que gente virtuosa, que gente merecedora. Eu acho que o meu filho deve morrer por eles, porque são muito, assim, extraordinários e especiais. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus os amou quando nós éramos ímpios, quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, quando nós nada merecíamos. Ele nos ofereceu o seu melhor, Ele nos ofereceu tudo, Ele nos ofereceu o seu próprio Filho. E nesse sentido, sabe, pastor Jailton, é que entender isso pavimenta o caminho para os bons relacionamentos. Nós queremos convidar você a conhecer mais o que a Bíblia ensina a respeito da importância dos relacionamentos, acerca da importância de criar relacionamentos a partir do exemplo do próprio Deus. Vem estudar a Bíblia conosco às quartas-feiras, às 19h30. Aos domingos, pela manhã, culto às 9h, escola dominical às 10h para todas as faixas etárias e à noite, às 19h, culto de adoração ao Senhor. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja, uma igreja fraterna, uma igreja acolhedora, uma igreja que procura criar bons relacionamentos e edificar aquelas pessoas que estão ali participando da vida comunitária. E, sobretudo, pastor Hernandes, com o exemplo máximo da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. E ainda corroborando com a sua ideia, a importância de você estar numa igreja que ensina com fidelidade a palavra de Deus é que você pode ter saudáveis relacionamentos. Porque é bem verdade, pastor, que nem todo relacionamento é saudável. Há determinados relacionamentos que, em vez de nos levar para uma vida melhor, nos arrasta para trás, né? Uma convivência com pessoas complicadas, que vive de uma maneira desordenada, na prática de ilícitos, que pode até induzir as pessoas a essas mesmas práticas e complicar a vida dela para frente. Mas na igreja de Deus você vai ter amizades saudáveis e igreja, muito mais do que simplesmente um local onde você subscreve verdades preciosas. Igreja é um lugar de relacionamentos, né? Onde você pode se relacionar com pessoas que têm a mesma fé, que têm os mesmos valores e que vão nos ajudar a caminhar de uma maneira melhor para a glória de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. No terceiro e último bloco do nosso programa, vamos tratar acerca da importância de como manter bons relacionamentos. Já discutimos a respeito da importância dos relacionamentos, a importância de criar bons relacionamentos, agora a importância de manter. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão
e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Como manter, preservar bons relacionamentos? A questão básica é só o fato de dizer manter implica em que eu não estou me relacionando com pessoas perfeitas. E eu também não sou perfeito. Eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. Eu achei muito curioso porque na porta do templo tem uma grande placa, impossível de ser vista, impossível de não ser vista. E a placa dizia o seguinte: é proibido entrar aqui gente perfeita. Ou seja, a síndrome de que eu sou perfeito me leva a ver defeito em todo mundo, menos em mim. A ser um crítico severo dos outros, mas ser muito complacente comigo. Então, a maneira de manter bons relacionamentos é você reconhecer, primeiro, que você é um ser sujeito a fraquezas, sujeito a falhas, e olhar para os outros com isso aqui que Paulo trabalhou. Você precisa ter afeto de misericórdia, você precisa ter bondade, você precisa ter humildade, você precisa ter mansidão, você precisa ter ânimo longo, aquela paciência espichada ao máximo. Você precisa oferecer o seu ombro para dar suporte para aquele que está fraco, que está caído. E você precisa perdoar aquela pessoa que falhou com você, que errou com você, da mesma maneira como Deus perdoou você. Então, eu acho que quando eu compreendo isso, que o que Deus requer de mim, Ele já fez, Ele já demonstrou, e que Ele mesmo me capacita, e que eu devo olhar para o meu irmão não como alguém que eu devo esmagá-lo porque ele fracassou, porque ele errou, porque ele falhou comigo, mas eu devo estender a mão para ele, misericordiosamente, puxá-lo daquela situação, oferecer meu ombro para ser suporte para ele, e no erro dele perdoá-lo. Aí sim eu vou refazendo, e refazendo, e refazendo. Isso é contínuo. Eu acho curioso, pegando uma carona aqui, quando Pedro perguntou assim para Jesus, está lá em Mateus 18, 21, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E aí Pedro, que era muito falante, não só fez a pergunta, mas deu a resposta também. Até 7 vezes, Senhor? Talvez até esperando um elogio de Jesus, porque os rabinos diziam que era só até 3 vezes. Aí Jesus disse, não, Pedro, não é só até 7 vezes, é até 70 vezes 7. Acho que Pedro não conhecia tabuada, talvez, ficou com a cabeça meio confusa, mas Jesus não estava falando ali de uma cifra matemática, 490 vezes, ele estava falando de um emblema. O perdão é ilimitado. Jesus, lá em Mateus 17, versículo 4, diz, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a você dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí eu disse, Senhor, então o Senhor aumenta a nossa fé, porque o Senhor está com um padrão muito alto. Então, manter relacionamento significa que você precisa estar disposto a perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Reverendo Hernandes, o senhor destaca um dos elementos apontados aqui pelo apóstolo Paulo. Ele falou de compaixão, falou de bondade, falou de humildade, falou de mansidão, falou de paciência e falou do perdão. E algumas pessoas costumam dizer, por conta de traumas nos relacionamentos, perdoar, já perdoei, porém eu não esqueço. Aí vamos trabalhar essa história aqui. Boa. Perdoar é esquecer? Essa é uma boa pergunta, porque há um texto da Bíblia que diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. É importante ressaltar que quando a Bíblia diz que Deus não mais se lembra, Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória. Significa que quando Deus perdoa os nossos pecados, Deus não cobra mais de nós aquela dívida. Então, eu não consigo esquecer, porque isso eu não administro. Eu não administro a minha memória. Ou seja, deixa eu lhe dar um exemplo.
eu tive uma dor muito grande no dia 2 de agosto de 1982, meu irmão foi assassinado. Se você me pergunta se eu esqueci isso, eu não esqueci. De vez em quando isso vem à minha memória. Agora, como eu já perdoei a pessoa, quando isso vem à minha memória, eu não cobro mais essa dívida. Isso é perdoar e esquecer. Não é que eu não tenho mais lembrança desse fato. É que quando isso vem à sua mente, você não cobra mais, você não sofre mais, porque você já espremeu aquele pus da ferida, já teve uma asepsia, uma cura, uma libertação, e você não cobra mais essa dívida. A importância de manter bons relacionamentos, de manter relacionamentos saudáveis, é vital para a nossa existência. Para a nossa saúde emocional. Exatamente. Por quê? Porque nós podemos enfrentar uma dificuldade relacional no âmbito doméstico. Claro. No âmbito profissional. E quanto mais íntima é a relação, maior é a dor, maior é a decepção quando há um fracasso. E sem perdão, sem restauração, há adoecimento emocional e físico. E físico. Há muitas pessoas hoje, pastor Jair, doentes, que elas estão precisando não de um remédio, nem de uma cirurgia, elas estão precisando de exercitar perdão. E Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, a cura no perdão, a cura no reatamento de relações outrora estressadas e feridas. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Venha nos fazer uma visita. Nós queremos falar mais a respeito do que a Bíblia ensina acerca de ter bons relacionamentos, preservar os bons relacionamentos, ampliar os bons relacionamentos, sempre à luz da palavra de Deus. Primeira igreja presbiteriana de Vitória, uma igreja que está aí às vésperas de completar 90 anos. E nós queremos lhe convidar para o culto de ação de graças, dia 1º de dezembro, às 19h30, na nossa sede, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. A oportunidade... Na verdade, 19 horas, não é isso? 19h30, no sábado. 19h30. Vai ser no sábado. No sábado, 19h30. Dia 1º. Dia 1º de dezembro. Boa, e o senhor estará conosco. Estarei lá. Como pregador. Domingo é que é 19 horas. Domingo é 19 horas. Exatamente. Então, nós queremos nos despedir de você e, se Deus assim permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e primeira igreja presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram.